Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa. A mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é absolutamente revolucionária e transformadora. O novo que Deus está fazendo agora, caminhos sobrenaturais no teu deserto. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é o deserto que você está atravessando, qual é a situação impossível que você está enfrentando, qual é o caminho que parece completamente fechado. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você sair deste vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que Deus está fazendo algo novo na sua vida e abrindo caminhos onde parecia impossível. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está atravessando desertos, enfrentando situações sem saída, vivendo momentos onde tudo parece estagnado, esses devocionais vão fortalecer a sua fé no novo de Deus de forma poderosa. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de transformação e novidade. Mas antes de tudo isso eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de novas coisas e caminhos no deserto. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante os seus dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: Deus está fazendo coisas novas na minha vida. Deixe essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Agora eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Existe um versículo na Bíblia que é uma das promessas mais poderosas que Deus já fez para aqueles que estão atravessando desertos, para aqueles que estão vivendo situações impossíveis, para aqueles que olham ao redor e só veem aridez, fechamento, estagnação. E essa promessa está registrada no livro do profeta Isaías. Está escrito exatamente em Isaías 43, 18-19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Leia isso de novo comigo. Eis que faço uma coisa nova. Deus não disse que vai fazer. Deus disse, eu faço, presente, agora, neste exato momento, Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. E essa coisa nova está saindo à luz, está sendo revelada, está sendo manifestada. Porventura não o percebeis? Deus está perguntando, você não está vendo? Você não está percebendo? Porque o novo de Deus já está em andamento. E vem a promessa específica. Eis que porei um caminho no deserto. Onde não há caminho, Deus vai criar um caminho. Onde tudo parece impossível, Deus vai abrir uma possibilidade. Onde está tudo fechado, Deus vai fazer uma abertura sobrenatural. E rios no ermo. Onde está seco, Deus vai trazer abundância. Onde está árido, Deus vai fazer jorrar vida. Onde não há provisão, Deus vai fazer brotar suprimento. Você está vivendo no deserto agora? Você está atravessando uma situação onde tudo parece seco, fechado, impossível? Então essa palavra é para você, porque Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou abrindo um caminho no teu deserto.
Eu estou fazendo rios jorrarem no teu ermo. E você precisa crer nisso. Você precisa declarar isso. Você precisa viver esperando isso. Mas eu quero que você entenda algo muito importante sobre essa promessa. Deus disse: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por que Deus começa falando isso? Porque muitas vezes nós ficamos tão presos ao que foi, tão focados no que aconteceu, tão amarrados ao passado, que não conseguimos ver o novo que Deus está fazendo. Você fica lembrando das portas que se fecharam e não consegue ver as portas que estão se abrindo. Você fica pensando nos caminhos que não deram certo e não percebe o caminho novo que Deus está criando. Você fica olhando para trás, para o Egito, para a escravidão, e não consegue enxergar Canaã, a terra prometida, o novo que Deus preparou. E Deus está dizendo: pare de olhar para trás, pare de viver no passado, pare de ficar remoendo o que foi. Porque eu estou fazendo uma coisa nova. E se você ficar olhando para o velho, você vai perder o novo. Se você ficar amarrado ao que passou, você não vai perceber o que está chegando. Então, neste dia, neste momento, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar olhando para as coisas passadas? Ou você vai voltar o teu rosto para o novo que Deus está fazendo? Você vai continuar considerando as antigas? Ou você vai abrir os olhos espirituais para perceber a coisa nova que está saindo à luz? Porque eu te digo agora, com toda a convicção do meu coração, Deus está fazendo algo novo na tua vida neste exato momento. E você precisa perceber, você precisa crer, você precisa se posicionar para receber. Quero que você conheça agora a história de um povo que estava no maior deserto que alguém poderia imaginar. Não era apenas um deserto físico, era um deserto espiritual, emocional, de esperança. O povo de Israel estava no Egito, escravizado há 400 anos, 400 anos de sofrimento, 400 anos de chicotadas, 400 anos de trabalho forçado, 400 anos de promessas que pareciam esquecidas. E eles olhavam ao redor e só viam impossibilidade. Eles eram escravos. Faraó era poderoso. O exército egípcio era invencível. Não havia saída. Não havia esperança. Não havia caminho. Era o deserto completo da alma. Era a aridez total da esperança. Era o fechamento absoluto de qualquer possibilidade. Mas Deus disse: eu vou fazer uma coisa nova. E Deus levantou um homem chamado Moisés. E através de Moisés, Deus começou a fazer sinais e prodígios. As pragas começaram a cair sobre o Egito. A água virou sangue. As rãs invadiram. Os piolhos atacaram. As moscas cobriram. O gado morreu. As úlceras apareceram. A saraiva destruiu. Os gafanhotos devoraram. As trevas cobriram. E finalmente, a última praga, a morte dos primogênitos. E Faraó, que jurava nunca libertar o povo, disse: saiam, saiam agora. E está escrito exatamente em Êxodo 12, 41. Passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Naquele mesmo dia, depois de 430 anos de escravidão, em um único dia, Deus abriu o caminho. Depois de séculos de impossibilidade, em um único momento, Deus fez o novo acontecer. Depois de gerações presas, em uma única noite, Deus trouxe a libertação. Você entende o que isso significa para você hoje? Significa que não importa há quanto tempo você está no deserto, não importa quantos anos você está naquela situação impossível. Não importa há quantas gerações aquele problema existe na sua família. Porque quando Deus decide fazer o novo, Ele faz em um único dia. Quando Deus decide abrir o caminho no deserto, Ele abre instantaneamente. Quando Deus decide fazer rios no ermo, Ele faz jorrar abundantemente. Mas a história não termina aí. Porque depois que o povo saiu do Egito, eles chegaram no Mar Vermelho. E do outro lado estava a liberdade. Mas entre eles e a liberdade havia um obstáculo gigantesco, um mar imenso, profundo, impossível de atravessar. E atrás deles, Faraó tinha mudado de ideia e estava vindo com todo o exército para recapturá-los. E o povo entrou em desespero. Eles gritaram para Moisés: não havia sepulcros no Egito para você nos trazer morrer no deserto? Por que você fez isso conosco? Eles estavam olhando para a impossibilidade. Eles estavam vendo apenas o obstáculo. Eles não conseguiam perceber que Deus estava prestes a fazer uma coisa nova.
E está escrito exatamente em Êxodo 14, 13 a 14. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não temais, estai quietos, vede o livramento, o Senhor pelejará por vós. E sabe o que aconteceu? Deus mandou Moisés estender o cajado sobre o mar, e o mar se abriu, as águas se dividiram, e apareceu um caminho seco no meio do mar, um caminho onde não havia caminho, uma possibilidade onde havia impossibilidade, uma saída onde estava tudo fechado. E está escrito exatamente em Êxodo 14, 21 até 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Deus pôs um caminho no mar. Deus abriu uma estrada onde só havia água. Deus fez o impossível acontecer, e o povo atravessou. 2 milhões de pessoas. Mulheres, crianças, idosos, animais, todos atravessaram em terra seca, porque quando Deus faz o novo, quando Deus abre o caminho, nada pode impedir. Você está diante de um mar vermelho agora? Você está olhando para uma situação impossível? Você está vendo obstáculos gigantescos entre você e a sua promessa? Então eu profetizo para você: Deus vai abrir o mar. Deus vai criar um caminho onde não há caminho. Deus vai fazer o impossível acontecer, porque Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Mas agora, eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clicas naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão esperando pelo novo de Deus. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: Deus está fazendo coisas novas na minha vida. Agora eu quero te levar para conhecer outra história poderosa de alguém que estava no deserto literal e viu Deus fazer rios jorrar no ermo. Essa pessoa é uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. E por causa de complicações familiares, Agar fugiu para o deserto. Ela estava grávida, sozinha, sem água, sem comida, sem esperança. E ela chegou num ponto onde a água acabou. O filho dela estava morrendo de sede. Ela colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou porque ela não queria ver o filho morrer. E ela chorava desesperadamente. Era o deserto completo. Era a aridez total. Era o fim de toda esperança. Mas está escrito exatamente em Gênesis 21, 17 e 19. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Olha só o que aconteceu. Agar estava no deserto, não havia água. O filho estava morrendo, era impossível. Mas Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. O poço sempre esteve lá, mas ela não via. Por quê? Porque os olhos dela estavam fechados pela desesperança. Os olhos dela estavam cegos pelo desespero. Mas quando Deus abre os olhos, você vê o que Ele está fazendo. Deus não criou o poço naquele momento. O poço já estava lá. Deus estava fazendo uma coisa nova há muito tempo, mas Agar não percebia. E quando Deus abriu os olhos dela, ela viu, e ela encheu o odre, e deu de beber ao menino. E os dois viveram. E daquele menino saiu uma grande nação. Deus fez rios no ermo. Deus trouxe água no deserto. Deus proveu onde parecia não haver provisão. E você precisa entender que talvez Deus já esteja fazendo o novo na tua vida. Talvez o poço já esteja cavado. Talvez a provisão já esteja preparada. Talvez o caminho já esteja aberto. Mas você não está vendo porque os teus olhos estão fechados pela desesperança. Então eu oro agora. Senhor, abre os olhos espirituais de quem está me ouvindo. Que eles vejam o poço que tu já cavaste. Que eles vejam o caminho que tu já abriste. Que eles vejam o novo que tu já estás fazendo. Em nome de Jesus.
Agora eu quero te contar sobre um homem que estava num deserto diferente. Não era um deserto de areia, era um deserto de rejeição, de perseguição, de injustiça. Esse homem é José. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Foi levado para o Egito. Foi acusado falsamente pela esposa de Potifar. Foi jogado na prisão e ficou lá esquecido por anos. Imagine o deserto que José estava vivendo. Imagine a aridez da alma. Ele tinha sonhos de Deus, ele tinha promessas, ele tinha sido ungido para governar. Mas a realidade era prisão, esquecimento, injustiça. Tudo parecia o oposto do que Deus tinha prometido. Era o deserto completo das promessas não cumpridas. Mas Deus estava fazendo uma coisa nova nos bastidores. Deus estava preparando o caminho no deserto. Deus estava organizando as circunstâncias de forma sobrenatural. E chegou o dia em que Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar. E o copeiro se lembrou de José. E José foi tirado da prisão e interpretou o sonho. E em um único dia, José passou de prisioneiro a governador do Egito. Está escrito exatamente em Gênesis 41 contra 41 até 42. Disse mais Faraó a José: Vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Em um único dia. Depois de anos de deserto, depois de tanto sofrimento, depois de tanta injustiça. Em um único dia, Deus fez o novo acontecer. Deus abriu o caminho. Deus transformou a situação completamente. Porque quando Deus decide fazer o novo, Ele faz rapidamente. Quando Deus decide abrir o caminho no deserto, Ele abre sobrenaturalmente. E José, que estava na prisão, de repente estava governando. José, que estava esquecido, de repente estava sendo honrado. José, que estava no deserto da rejeição, de repente estava no palácio da exaltação, porque Deus estava fazendo uma coisa nova. E sabe o que José disse depois, quando encontrou os irmãos que o venderam? Está escrito exatamente em Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus estava usando o deserto para preparar José. Deus estava usando a prisão para posicionar José. Deus estava usando a injustiça para exaltar José. Porque o novo de Deus muitas vezes é feito através do deserto. O caminho de Deus muitas vezes passa pelo ermo. Mas no final, Deus transforma tudo em bênção, em vitória, em exaltação. Você está num deserto de rejeição? Você está numa prisão de injustiça? Você está esquecido, abandonado, sofrendo coisas que você não merece? Então saiba, Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está preparando a tua exaltação. Deus está organizando as circunstâncias para te posicionar. E em breve, muito em breve, você vai sair do deserto para o palácio. Você vai sair da prisão para o governo. Você vai sair da rejeição para a exaltação. Mas agora, eu preciso te falar sobre algo que está acontecendo espiritualmente neste exato momento. Deus não está apenas fazendo coisas novas na história. Deus está fazendo coisas novas agora, neste momento, enquanto você ouve esta mensagem. Nos bastidores do reino de Deus, Deus está abrindo caminhos. Deus está preparando rios. Deus está organizando as circunstâncias. Está escrito exatamente em Isaías 42, 9. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Deus anuncia as coisas novas antes delas virem à luz. Deus fala sobre o caminho antes dele aparecer. Deus profetiza sobre os rios antes deles jorrarem. E essa palavra que você está ouvindo agora, essa mensagem que está tocando o teu coração, é Deus anunciando o novo que Ele está fazendo na tua vida. Antes que você veja com os olhos físicos, Deus está fazendo você ouvir com os ouvidos espirituais. Antes que o caminho apareça visivelmente, Deus está declarando que Ele está abrindo. Antes que os rios jorrem concretamente, Deus está profetizando que eles vão brotar. E você precisa crer nisso. Você precisa declarar isso. Você precisa se posicionar para receber isso. Porque as coisas novas que Deus está fazendo já começaram. O caminho no deserto já está sendo aberto. Os rios no ermo já estão sendo preparados.
E em breve, muito em breve, você vai ver com os próprios olhos aquilo que hoje você está ouvindo pela fé. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse versículo é poderoso porque mostra que o novo de Deus não é apenas externo. O novo de Deus é também interno. Quando você está em Cristo, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram. O velho homem morreu. A velha natureza foi crucificada. E tudo se fez novo. Nova identidade, nova natureza, novo coração, nova mente. E quando você é novo por dentro, Deus começa a fazer o novo por fora também. Quando você é transformado internamente, a transformação externa é consequência. Quando você é nova criatura espiritualmente, novas coisas começam a acontecer naturalmente. Então talvez o novo que Deus precisa fazer primeiro seja em você. Talvez antes de abrir o caminho lá fora, Deus precise abrir o caminho aqui dentro. Talvez antes de fazer rios jorrarem nas circunstâncias, Deus precise fazer rios jorrarem no teu espírito. Talvez antes de transformar a situação externa, Deus precise transformar a tua perspectiva interna. E quando isso acontece, quando você permite que Deus faça o novo em você primeiro, então o novo ao teu redor acontece de forma sobrenatural, porque você não é mais a mesma pessoa, você não pensa mais da mesma forma, você não age mais do mesmo jeito. Você é nova criatura. E novas criaturas experimentam coisas novas. Agora eu quero te falar sobre algo que mudou completamente a minha compreensão sobre o novo de Deus. Está escrito exatamente em Apocalipse 21, 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus não disse: Eu faço algumas coisas novas. Deus disse: Eu faço novas todas as coisas. Não é parcial, não é limitado, não é apenas em algumas áreas, é em todas. Deus está fazendo nova a tua família. Deus está fazendo novo o teu trabalho. Deus está fazendo nova a tua saúde. Deus está fazendo novas as tuas finanças. Deus está fazendo novos os teus relacionamentos. Deus está fazendo nova a tua mente. Deus está fazendo novo o teu coração. Todas as coisas. Não deixa nada de fora. Não exclui nenhuma área. Não limita a nenhum aspecto. Todas as coisas estão sendo feitas novas. E essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não é ilusão. Não é fantasia. Não é promessa vazia. É verdadeiro. É fiel. É garantido. É palavra de Deus. Então você pode descansar sabendo que Deus está trabalhando em todas as áreas da tua vida. Você pode confiar que nenhum aspecto está fora do alcance do novo de Deus. Você pode crer que Deus está fazendo novas absolutamente todas as coisas na tua existência. E agora eu preciso profetizar sobre você. Eu preciso declarar sobre a tua vida. Eu preciso decretar em nome de Jesus que você está entrando no novo de Deus a partir deste dia. Que Deus está abrindo caminhos sobrenaturais no teu deserto. Que Deus está fazendo rios jorrarem no teu ermo. Que 2026 é o ano do novo. Que 2026 é o ano em que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Que 2026 é o ano em que você vai experimentar o que nunca experimentou, vai ver o que nunca viu, vai viver o que nunca viveu. Eu profetizo que assim como Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel, Deus vai abrir o mar impossível que está diante de você. Eu profetizo que assim como Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço, Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver a provisão que Ele já preparou. Eu profetizo que assim como José saiu da prisão para o palácio em um único dia, você vai sair do deserto para a abundância rapidamente. Eu profetizo caminhos onde parecia não haver caminho. Eu profetizo rios onde estava tudo seco. Eu profetizo provisão onde havia escassez. Eu profetizo abertura onde havia fechamento. Eu profetizo vitória onde havia derrota. Eu profetizo exaltação onde havia humilhação. Eu profetizo novo completo onde havia velho desgastado. Em nome de Jesus, Deus está fazendo coisas novas na tua vida agora. E quem crê, diga amém. Então feche os olhos comigo. Vamos orar.
Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus cada deserto que você está atravessando, cada situação impossível que você está enfrentando, cada área que precisa do novo de Deus. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está pronto para fazer o novo. Deus está preparado para abrir os caminhos. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da Tua presença, invocando o Teu nome, declarando a Tua fidelidade, exaltando o Teu poder soberano que faz coisas novas, que abre caminhos no deserto, que faz rios jorrarem no ermo. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus de novidade, um Deus de transformação, um Deus que não deixa ninguém preso no velho, quando Ele está fazendo o novo. Senhor, nós declaramos que coisas novas estão acontecendo agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que cada pessoa que ouviu esta mensagem está entrando no novo que Tu estás fazendo. Nós declaramos que caminhos estão sendo abertos nos desertos. Nós declaramos que rios estão sendo preparados nos ermos. Nós declaramos que as coisas velhas estão passando e tudo está se fazendo novo. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão atravessando desertos terríveis, pessoas que olham ao redor e só veem aridez, fechamento, impossibilidade, pessoas que tentaram todos os caminhos e todos estão bloqueados, pessoas que buscaram todas as soluções e nada funcionou, pessoas que estão exaustas de tanto lutar sem ver resultado, pessoas que estão no limite de desistir porque parece que nunca vai mudar. Senhor, eu vejo aqueles que estão desesperançados, desesperados, sem conseguir ver nenhuma saída. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está fazendo uma coisa nova agora, que Deus está abrindo caminhos sobrenaturais, que Deus está preparando rios abundantes, que Deus está transformando o deserto em jardim. Senhor, eu profetizo que 2026 é o ano do novo, que 2026 é o ano em que caminhos impossíveis se abrem, que 2026 é o ano em que rios começam a jorrar, que 2026 é o ano em que as coisas velhas passam e tudo se faz completamente novo. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável no novo que Tu estás fazendo, uma expectativa de que o impossível vai acontecer, uma certeza de que o deserto vai se transformar, uma convicção de que os caminhos vão se abrir. Pai, coloca olhos para ver o novo antes dele se manifestar completamente. Coloca ouvidos para ouvir o anúncio antes da concretização. Coloca coração para crer na promessa antes da realização. Tira o apego ao velho, Senhor. Tira a nostalgia do que passou. Tira a saudade do Egito. Tira a tendência de olhar para trás. Tira o medo do novo. Tira a resistência à mudança. Tira a incredulidade de que pode ser diferente. Senhor, coloca ousadia para abraçar o novo. Coloca coragem para soltar o velho. Coloca fé para crer que Tu estás fazendo todas as coisas novas. Senhor, abre os olhos espirituais dessas pessoas como Tu abriste os olhos de Agar, que elas vejam os poços que Tu já cavaste, que elas vejam os caminhos que Tu já preparaste, que elas vejam as provisões que Tu já organizaste, porque muitas vezes o novo já está acontecendo, mas elas não percebem. Muitas vezes o caminho já está aberto, mas elas não veem. Muitas vezes os rios já estão jorrando, mas elas não alcançam. Senhor, abre os olhos, revela o novo, manifesta o que Tu já estás fazendo nos bastidores. Senhor, eu peço que Tu abras mares vermelhos, que Tu dividas águas impossíveis, que Tu cries caminhos onde não há caminho, que Tu faças rios jorrarem onde está tudo seco, que Tu transformes desertos em jardins, que Tu mudes prisões em palácios, que Tu converta lamentos em danças, que Tu substituas cinzas por belas coroas, que Tu trocas vestes de lamentação por mantos de alegria. Senhor, que cada pessoa comece a declarar: Deus está fazendo coisas novas na minha vida. Deus está abrindo caminhos no meu deserto. Deus está fazendo rios jorrarem no meu ermo. As coisas velhas estão passando. Tudo está se fazendo novo. Eu não vou mais olhar para trás. Eu não vou mais ficar preso ao passado. Eu vou crer no novo. Eu vou abraçar a transformação. Eu vou viver a novidade que Deus está fazendo.
E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que faz todas as coisas novas, que abre caminhos no deserto, que faz rios no ermo, que transforma o impossível em possível, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar o novo de Deus a partir de hoje, que essa pessoa vai ver caminhos se abrindo sobrenaturalmente, que essa pessoa vai testemunhar rios jorrando abundantemente, que essa pessoa vai viver transformações que só Deus pode fazer, que essa pessoa vai sair do deserto para a terra que mana leite e mel, que essa pessoa vai deixar o velho para trás e abraçar completamente o novo que Deus preparou. Em nome de Jesus, eu profetizo caminhos abertos, rios jorrando, provisão abundante, transformação completa, novidade total, milagres extraordinários, vitórias sobrenaturais, e quem crê diga amém. Amém e amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Caminhos começaram a ser abertos. Rios começaram a ser preparados. O novo começou a ser manifestado. Você não percebe com os olhos físicos ainda, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação poderosa. Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que Ele está fazendo coisas novas, abrindo caminhos no teu deserto, fazendo rios jorrarem no teu ermo. E você precisa acreditar nisso. Você precisa declarar isso. Você precisa viver esperando isso. Você já passou por desertos antes e Deus sempre abriu caminho, não é verdade? Deus sempre proveu, Deus sempre transformou, e neste deserto atual não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai abrir. Deus vai transformar. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele faz todas as coisas novas. 2026 é o seu ano do novo. Você ouça bem. 2026 é o ano em que as coisas velhas passam definitivamente. É o ano em que tudo se faz novo completamente. É o ano em que caminhos impossíveis se abrem sobrenaturalmente. É o ano em que rios começam a jorrar abundantemente. É o ano em que você experimenta o que nunca experimentou. É o ano em que você vive o que nunca viveu. É o ano em que você testemunha transformações que só Deus pode fazer. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima que você derramou no deserto. Deus ouviu cada clamor que você fez na aridez. Deus conhece cada passo que você deu tentando encontrar o caminho. E Deus vai responder. Deus vai abrir. Deus vai transformar. Porque Deus está fazendo coisas novas. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé no novo de Deus diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, a manter os olhos abertos para perceber o novo que Deus está fazendo. Acesse agora mesmo, comece a sua jornada de transformação e novidade hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão atravessando desertos e precisam ouvir que Deus está fazendo coisas novas. Deixa nos comentários essa mensagem. Deus está fazendo coisas novas na minha vida. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações para você receber todas as orações de vitória, transformação e novidade que Deus está preparando. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano do novo, de caminhos abertos, de rios jorrando, de transformações sobrenaturais e de vitórias extraordinárias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que faz todas as coisas novas, o abridor de caminhos no deserto, aquele que faz rios jorrarem no ermo. Amém e amém. Que você viva cada momento deste dia sabendo que Deus está fazendo coisas novas na sua vida,
que caminhos estão sendo abertos enquanto você caminha, que rios estão sendo preparados enquanto você confia, e que quando a noite chegar, você vai deitar sabendo que o novo de Deus já começou e vai se manifestar completamente. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.